que eu quero dizer aqui, é que eu não sou moleca de ninguém. Você quer palanque político? Vá procurar em outro lugar, mas não em cima de mim, tá certo? Então, não adianta vir com ironia como ele está aqui. Acabei de explicar. Não adianta você vir, porque isso não me atinge, rapaz. Rapazinho, tu ainda tem muito que aprender na vida. Cresça e apareça, tá certo? Cardinô. Eita, que o programa hoje começou um pouco pesado, né? A deputada Dulcineide Amorim, que é do PT, bateu forte no seu colega Romero Albuquerque, do PP. Isso foi uma sessão online da Assembleia Legislativa e tem repercutido bastante nas redes sociais. O problema aí é uma divergência, né, sobre a questão da assinatura, a chamada 17ª assinatura da CPI do caso Beatriz, que pode levar a Assembleia a instaurar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Aliás, seria a primeira comissão parlamentar de inquérito, eu acredito que nos últimos 12 anos, no nosso estado aqui, estado de Pernambuco. Aí você até perguntaria, mas Cardinô, não instauraram nenhuma CPI por causa dos ladrões do dinheiro do povo, da Covid, os esquemas, o problema da tal casa de farinha, a alimentação de estudantes, de crianças, adolescentes, as esculhambações, fechamento de delegacia que apurava a corrupção? Não. Mas nesse caso, provavelmente vai ter CPI. E se é uma CPI que vai analisar uma questão primordial para todo brasileiro, que é a segurança pública, vai analisar um inquérito que desde o primeiro momento os pais estão pedindo a federalização, ou seja, que a Polícia Federal tome conta, eu acredito que tem panos para manga aí, viu? Muita coisa poderá acontecer. Agora é o tal negócio, eu vou mostrar para vocês aí hoje aqui os trechos que eu separei do debate entre os parlamentares, a situação que aconteceu na Assembleia Legislativa, você tire sua conclusão e já vai comentando aí, deixando o seu like ou dislike, não importa, faça seu comentário, legal ou não? Eu vou falar sobre muitos assuntos, mas antes eu gostaria de chamar a sua atenção para a nossa loja. Estou deixando aqui o link na descrição, tá? Você pode dar uma olhadinha na nossa loja, essa parceria com o Magazine Luiza, alguns produtos que possam te interessar para você colocar na sua casa, para você poder cozinhar, para você poder trabalhar. Legal ou não? Beleza. Tá o link aí e eu tô aqui na tela com o nosso site, o cardinô.com.br, onde sempre lembro a você, onde estão todas as nossas reportagens. Hoje eu vou falar sobre esse setor aqui, ó. Viagens, tá? Olha aqui, ó. Aqui é uma matéria sobre a China, supermercado da China. Aqui é uma reportagem no interior da Inglaterra, Reino Unido. Aqui é Nova Zelândia. Aqui é Hong Kong, China. A primeira vez que eu estive em Hong Kong. Matéria sobre a Amazônia. Reportagem sobre o Palatino em Roma, tá? Veneza, Alemanha. Eu estou mostrando aqui Emirados Árabes, Dubai. Finlândia, novamente China. Essa aqui eu chamo muita atenção de vocês, ó. Você pode inclusive procurar o compartilhamento aqui, ó, tá? Essa matéria aqui do Jardim do Mestre Pescador, a moça que conversa comigo, ela é jornalista que não podia sequer exercer sua profissão na China, outro assunto que eu vou abordar ao longo do programa de hoje. Deixa eu mostrar nossa página inicial. Você está vendo aqui, ó, a página inicial, viagens, aí tem loja logo no topo. Você clicando em loja, você vai para a nossa parceria. Você tem, inclusive aqui, ó, frete grátis, alguns produtos com 70% de desconto, micro-ondas, airfryer, que eu gosto muito, viu? Facilita a vida e cozinha sem óleo. Todos os departamentos você dá uma olhadinha. Essa é a nossa loja. E aproveitando que eu estou aqui já na tela, deixa eu passar ao boletim do governo de Pernambuco, o boletim epidemiológico, que me chamou bastante atenção, porque o governo do estado confirmou, você vai ver na tela, 18 óbitos, tá? Olha aqui, 18 óbitos.
E aí está colocando aqui por região onde aconteceram as mortes, mas o que me chamou a atenção mesmo são os óbitos ocorridos entre os dias 17 de 4 de 2021. Ou seja, tem óbito de abril de 2021. Você está vendo aí, ó? Abril de 2021. Ontem eu mostrei que tinha um óbito de 2020, de setembro de 2020. Eu, sinceramente, não entendo essa estatística. Outra situação que me chama a atenção, pacientes tinham entre 30 e 89 anos e, do total, 12 tinham doenças pré-existentes, 7, doença cardiovascular, hipertensão 4, diabetes 3, imunossupressão 2, tabagismo 2, doença respiratória 1, 1 tinha AVC, etilismo, ou seja, a pessoa que é alcoólatra, né? Doença neurológica, uma pessoa, doença renal, uma pessoa, tá? E tem um paciente que pode ter mais de uma comorbidade. Os demais pacientes que foram a óbito desde o dia 17 de 4 de 2021, os demais pacientes ainda estão sendo investigados se eles têm alguma comorbidade. No painel total, eu estou mostrando aqui que na questão de testagem, nós temos aí uma leve baixa no estado de Pernambuco neste momento. O que não acontece com a mortalidade. Ó. Você está vendo? A mortalidade aumenta. Isso está acontecendo em todos os países, né? Começa a baixar casos, mas a mortalidade pega pessoas que estão internadas anteriormente. Então você está vendo aí, ó, novos casos. Né? Nós temos aí uma média de 4.663 nos últimos 7 dias. Tivemos 5.815 casos apenas ontem. Deixa eu olhar o nosso país aqui, que tem praticamente a população de Pernambuco, apenas está muito mais vacinado, que é Portugal. Aliás, Portugal, estatisticamente, é o país mais vacinado do mundo, né? Então, Portugal, neste momento, está vivendo já uma baixa. Você vê que em Pernambuco, ou é testagem baixa, ou é uma testagem baixa, ou nós temos uma situação até melhor que Portugal. Porque você vê aqui, ó, a média 39.008 casos, a média em Portugal. Em Pernambuco, a média é 4.663. É muito menos casos que Portugal, embora nós tenhamos basicamente a mesma população de Portugal, do país, ou seja, 9.600.000 habitantes. Agora vamos ver a questão da mortalidade em Portugal. Aumento, 44 mortes nas últimas 24 horas, 48 mortes, a média dos 7 dias. A vacinação de Portugal é uma das mais altas do mundo. Você vai observando, tem 89,9% da população totalmente vacinada e me chama a atenção também a dose de reforço, 53,3%. E vamos olhar um país que abriu tudo, se revoltou aí com a situação e abriu tudo, que é o Reino Unido. Tudo aberto lá, né? Não se usa máscara, tá tudo aberto. Reino Unido, novos casos. Tá em 66.634, altíssimo, né? 72.458 casos, mas olha o gráfico, ó, em baixa. O gráfico, no caso de Portugal, é um gráfico já em baixa de casos. Vamos olhar a mortalidade. A mortalidade, ó, tem uma estabilidade. Eu não posso dizer que está baixando, né? Porque o gráfico vai lá e volta e está basicamente estável. Houve uma queda, depois voltou ao patamar, uma média de 7 dias, 258 mortes. A Inglaterra, o Reino Unido, abriu tudo. Muito cuidado com o que você deseja, porque o seu desejo pode se transformar em realidade. Muito cuidado com o que você deseja, porque o seu desejo pode se transformar em realidade. Eu estive em Hong Kong, inclusive na época que eu estive em Hong Kong, não estava ainda sob o domínio chinês, estava sob o domínio inglês. A população estava eufórica, querendo que o governo chinês assumisse. Achava a população que muita coisa na vida iria se modificar. Até porque a China, uma superpotência também, disputando com os americanos, disputando com os Estados Unidos, e eles relevando o Reino Unido, querendo
mais liberdade. Só que quando eu visitei Hong Kong, já sob o domínio da China, uma situação completamente diferente eu vi na população daquele país. Eu tive a oportunidade de ter um guia particular falando em português, né? Embora em Hong Kong você pode falar o mandarim, né? E pode também falar o inglês. Mas facilita a vida, né? Facilita bastante você ter um guia em português para conversar com ele, saber das coisas, esmiuçar. E naquele momento eu notei o arrependimento. Arrependimento que eu vejo em Hong Kong até hoje. Até hoje. Quando houve a aderência ao comunismo. Eles não queriam mais ser chamados de chineses. Eles queriam ser chamados de hongkoneses. Hongkoneses. Não queriam ser chamados de chineses. E a situação lá é muito complicada, né? O desenvolvimento de Hong Kong foi bastante atrapalhado e a população civil, em vários momentos, foi massacrada. E a gente sabe que tem gente que some de repente. E é sobre essa questão que eu gostaria de conversar com vocês. Há partidos políticos ao longo da história mundial que simplesmente foram abolidos. Porque os estados deixaram de existir, os estados que eu digo, os países que pregavam aquela ideologia. Eu digo a vocês aqui que a minha geração contribuiu bastante. Nós lutamos contra o Muro de Berlim. Houve a derrubada do Muro de Berlim. A Alemanha era dividida, tinha a parte comunista e a parte capitalista. Pergunta ao povo alemão, vá lá na Alemanha, pergunta se o alemão quer voltar ao comunismo. Pergunta. Você pode, inclusive, perguntar ao pessoal da antiga União Soviética se quer voltar ao comunismo. É a antiga União Soviética. Tem gente que se esquece, não se lembra do bloco socialista da União Soviética, comandado pela Rússia. A Rússia hoje, embora muitos digam que Putin domine lá há anos e anos e seria um ditador, mas supostamente é um país democrático. Porque no regime comunista as pessoas também sumiam, como hoje acontece também em outros países totalitários. Então, mesmo com ausência de completa e total liberdade, eu não consegui ver, quando visitei a Rússia, né, a área de Moscou, São Petersburgo, que as pessoas quisessem voltar. Eu não consegui ver. Tá? Há algumas coisas realmente que se sente, a questão da educação, né? Eu tenho vídeos sobre isso, sobre a Rússia. Pode dar um pulinho lá no nosso site cardinal.com.br, procura lá no setor viagem que você vai ver. Mas o pessoal não queria retornar àquela situação anterior, tá? A mesma coisa você fala dessa questão do nazismo, né, da antiga Alemanha, um regime que mata pessoas. A gente não pode dizer que seja um partido político, por quê? Porque é uma situação que foge à questão de liberdade de expressão. São regimes que matam pessoas. Se você não concordar, você morre. Isso acontece ainda hoje em vários países aí totalitários, na cara da gente. Então, muito cuidado com o seu desejo por um regime desse totalitário. É o mesmo caso do tal do fascismo, a Itália. Tá? Hoje ainda tem problema, tem resquício, tem gente que trama com essa situação. Mas são regimes que matam pessoas. Não tem a questão de liberdade de expressão para você defender que outras pessoas sejam massacradas por suas ideias, porque você não concorda. Isso não é um partido político. Desculpe, isso não é um partido político. E nas últimas horas, nós vivemos um momento estranho, inclusive com jovens defendendo uma situação indefensável. Vocês viram o Flow, não? O dono do Flow é o Monark.
Aí estava o deputado Cantaguiri e a Tabata Amaral. Se não fosse a deputada, né, de tirar esse pessoal de tempo, a defesa do nazismo seria completa. A Procuradoria-Geral da República já instaurou processo para investigar essa situação e é um assunto que repercute. Mas você viu? Viu não? Meu amigo, que situação, hein? E acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, eu acho que não dentro tem da que ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não Termina acho que é anarquia, onde fere a liberdade do outro. O que é a liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Tô falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, fala. Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. Mas é uma religião, é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo mas dessa parte do que Abraão disse. Mas ele pode tá questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Pois é, né? Qual é a sua reação a este vídeo? Pessoas jovens falando desta maneira sobre um regime que assassinou pessoas. Bota aí nos comentários, né? Comenta aí o que você acha. E nós tivemos também, nesta semana, uma outra situação que foi a invasão de uma igreja católica em Curitiba. Uma igreja, inclusive, que é histórica. E foi durante uma missa. A igreja foi invadida por um vereador do PT, mas com bandeiras do Partido Comunista, que existe no país, né? Existe aqui no Brasil. Pois bem, eu fiquei procurando, até porque houve várias reações na internet sobre essa situação, eu fiquei procurando reação da Igreja Católica sobre a invasão do templo. Até porque a Procuradoria da República já instaurou o processo e a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de lá instaurou também um processo contra o tal vereador. E por incrível que possa parecer, eu não consegui achar, pelo menos até o presente momento, se você tiver, manda para mim aqui, né? Manda o link, bota o link para mim aqui nas nossas redes sociais. Porque até agora eu não consegui achar alguém que defendesse a igreja. CNBB, nem o padre lá da paróquia. Nem o padre da paróquia. Agora, eu achei a ministra dos Direitos Humanos, a Damares Alves, falando sobre o caso. Mas a Damares não é católica. Realmente. A Damares é evangélica. Gente, sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba, de criminosos, porque aquilo não é manifestante, são criminosos, terem invadido um templo religioso durante uma cerimônia, quero informar que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na segunda-feira, logo cedo, já começou a atuar. Já exigimos imediatamente a responsabilização e queremos punição, sabe por quê? Porque isso é crime. No Brasil do passado, talvez algumas autoridades até fechassem os olhos para isso, mas esse ministério não. Qualquer templo de qualquer confissão religiosa que é atacado, o nosso ministério imediatamente atua. Bora aí, acompanhe. E lamentamos que nesse episódio tem um parlamentar envolvido. Vamos exigir punição severa. O que me impressiona são pessoas muito jovens fazendo isso. Pessoas muito jovens.
Eu estava observando uma postagem que foi feita outro dia com o escritor baiano Jorge Amado. Eu não sei se você tem conhecimento, mas Jorge Amado, ele era do PC, Partido Comunista, aqui no Brasil, do PC. E ele deu uma entrevista, bem antes do seu falecimento, comentando essa situação e do seu arrependimento. Essa entrevista, viu, é aquela história que eu falei no início, quando comecei a comentar esses fatos que estão acontecendo no nosso país. Muito cuidado com o que você deseja, porque o seu desejo pode se transformar em realidade. E isso não é livro de autoajuda, não. O Jorge Amado, esse grande escritor, ele falou do seu arrependimento. Você sabe, fui um militante político, partidário durante muitos anos. Naquele tempo eu pensava pela cabeça dos outros, porque eu achava, por exemplo, que esse papel era branco. Mas havia uma reunião de partido e tal, dizendo, não, esse papel não é branco, é amarelo. Eu, com um sentimento de disciplina partidária, saía pelo mundo afora dizendo que esse papel era amarelo, apesar de que eu achava que esse papel era branco. Hoje não. De há muito tempo para agora, e por isso é que eu sou tão patrulhado, né? Eu digo o que eu penso. E não o que os outros pensam. E tem dado certo. E tem dado certo. Eu, pelo menos, estou muito satisfeito com isso. Muito obrigado. Mas terrivelmente stalinistas. Para mim, Stalin era meu pai e minha mãe. Para Zélia é a mesma coisa. Nós levamos numa trajetória de anos cruéis para compreender que o pai dela era o mecânico Ernesto Gattai e que meu pai era o coronel do Cacau, João Amado. Quer dizer, o partido me utilizou. E a partir desse momento, em realidade, o que o partido fez foi, sem querer, provavelmente, a tentativa de acabar com o escritor Jorge Amado para ter um militante Jorge Amado. Nos fins do ano de 55, eu soube que a polícia socialista torturava os presos políticos tão miseravelmente quanto a polícia de Hitler. O mundo caiu sobre minha cabeça. Já sem escrever há longo tempo, já descrente por inteiro das ideologias, do fundamental das ideologias, Stalin era vivo ainda, eu deixei o Partido Comunista. Fui atacado por muitos dos comunistas de uma forma muito violenta. O principal dirigente comunista da época, depois de Prestes, que era a Rua da Câmara, disse que daí a 6 meses eu não existiria como escritor e como intelectual. Felizmente ele se enganou. A ideologia, você quer saber o que é? É uma merda. Depois de ser comunista, eu fui simpatizante, né, do Partido Comunista, eu até dava um dinheiro e tal. Depois eu passei a ser esquerdista. E hoje sou realista. Porque a esquerda é muito festiva, a esquerda tem uma grande teoria. Todos nós éramos comunistas, esquerdistas, então todo mundo tinha que ter muitos filhos para povoar o Brasil, né? Não é bem isso que nós multiplicamos, foi a nossa pobreza, né? A nossa miséria foi multiplicada, então nós temos agora miséria para tudo quanto é canto, né? E essas teorias na prática não deram certo. Me admira que um socialista totalitário tenha um descaro monumental de falar em liberdade. Mas o cara fala em liberdade, o cara engoliu o Pacto Germânico Soviético, o Pacto engoliu a escravidão, a castração espiritual de povos inteiros e vem falar em liberdade para cima de mim. O único país do mundo que se leva comunismo a sério é o Brasil. E é tudo bafo de boca. O primeiro tiro sai todo mundo correndo. Você é frequentemente criticado porque teria se tornado de revolucionário em conservador. Você aceita essas críticas? Eu acho que passei de criança a adulto. Eu tinha, assim, uma espécie de socialismo romântico, que é uma espécie de gonorreia juvenil que dá em todo mundo. O problema é a gente se curar a tempo
pelo confronto com a realidade. Eu me curei a tempo. Eu falei do Jorge Amado, né? E acabei entregando diversas outras personalidades da nossa história. Você sabia que o Nelson Rodrigues pensava assim? O nosso querido Chico Anísio, ele também pensava assim? Você que é jovem, não é? Leia um pouquinho, verifique esses arrependimentos. E aquilo que eu digo, cuidado com o que você almeja, com o que você pensa, com o que você deseja. Porque esse desejo seu pode se transformar em realidade. E é como eu disse quando eu comecei a expor esse assunto da minha primeira visita em Hong Kong. As pessoas queriam que a China sumisse. E na outra visita, quando a China já tinha sumido e pessoas eram arrastadas, sequestradas, sumiam, as pessoas não queriam nem mais ser chamadas de chinesas. Queriam ser chamadas de hongkonesas. Para você ver como é que as coisas mudam, né? Então, muito cuidado com o que você deseja. E mudando de assunto, deixa eu falar aqui sobre a CPI do caso Beatriz. Houve um confronto da deputada Dulcineide Amorim, que é do PT, e o deputado Romero Albuquerque, que é o autor da proposição da CPI, que é do PP. E foi uma confusão grande, viu, na Assembleia Legislativa, e isso online, tudo online. No final, eu acredito que a CPI está garantida, porque a própria parlamentar, que seria a última pessoa a assinar, e tem um interesse, porque é daquela região onde a Beatriz faleceu, ela garantiu a assinatura. Acompanhe o debate comigo. Observe uma coisa. Se eu assinasse, o que aconteceria? E se eu não assinasse? Agora, o que é que acontece? Que se eu assinar, é porque eu estou querendo salvar o meu mandato. Gente, isso é cruel. Isso é muito cruel. Isso é falta de amor. Isso que foi colocado aqui, a qual me colocaram como bode expiatório, isso é uma política de ódio. Isso é uma política de ódio que estão colocando para as pessoas. Se aproveitam daqueles que não procuram se informar direito das coisas para colocar a vida de outros em perigo. Dentro das conversas com a mãe de Beatriz, eu a convidei um dia aqui em casa para conversar. Quando ela entra na minha casa, ela encontra minha filha mais nova, Ana Rebeca, estava fazendo uns trabalhos com os coleguinhas. E eu fui surpreendida com a atitude da minha filha. Quando ela olhou para a Lucinha, ela virou para a Lucinha e disse: deixa eu lhe dar um abraço. Faça de conta que é da sua filha esse abraço. Vocês têm noção do que é isso, gente? Vocês têm noção do que é isso? Desde sábado, e eu gosto tanto de holofotes políticos, que o colega aí conseguiu me botar em evidência em todo o Pernambuco, em todo o Brasil. Desde sábado, há enxurradas de meios de comunicação que têm tentado entrar em contato comigo, e eu não quis. Então, gente, para encerrar, eu quero falar aqui da audiência pública, que seria quinta-feira. Por que foi que eu entrei com requerimento cancelando essa audiência pública? Porque meu interesse nessa audiência pública era construir junto com a família de Beatriz. Mas a minha assessoria entrou em contato com eles e não recebeu resposta. Então, para mim, essa audiência pública, ela se tornou sem importância para quem realmente interessa. E eu quero tanto fazer trampolim político disso, que eu estou cancelando essa audiência pública. Quanto ao que vai acontecer daqui para frente na LEP, eu não sei. Agora, só quero dizer ao povo pernambucano, você foi enganado, você foi iludido pelo que se diz autor de uma CPI que nunca existiu. Certo?
E estou aqui, com a conversa aqui do requerente, que falou no meu privado, tá? No dia 28 de janeiro. Boa noite. Está faltando um voto. No dia, vários dias anteriores, antes do dia 20, ele tentou falar comigo e ele colocou: boa noite, deputada. Oi, deputada, boa noite. Te liguei, mas não consegui falar. Queria saber se poderíamos ter o seu apoio para a abertura dessa CPI. Restam apenas 3 assinaturas. Foi antes do dia 20, eu não consegui ver aqui, eu imprimi, eu posso aqui procurar, conversa com o colega, tá? Para colocar. E nesse último final de semana, ele já havia mandado essa mensagem no dia 28, e nesse último final de semana, ele manipula o povo pernambucano, dizendo que só faltava uma assinatura, enquanto que não existe nem requerimento para ser assinado. Então, é muito fácil. É muito fácil se jogar com os sentimentos das pessoas. É muito fácil se jogar com nomes das pessoas. E quero te dizer, colega, que você sabe para quem eu estou falando. É uma pena que você não esteja aqui e me retribua o que eu fiz com você na reunião passada. Eu não fui mandar recado para você, não. Eu vim para a tribuna, junto com você, pegando uma parte seu, dizendo o que eu sempre disse, com verdades e não com mentiras. Questão de ordem ao deputado Romero Albuquerque. Presidente, deputado Romero Salles, fico muito feliz, agradeço por conceder a questão de ordem. Presidente, eu fui citado e gostaria de responder em 3 partes a citação da deputada Dulce Cleide. A primeira delas, quando ela questiona, colocando a população pernambucana em xeque, informando que não há nenhum requerimento protocolado para a formalização de uma CPI. Eu não sei se a deputada Dulce Cleide ela tem uma experiência com o sistema da Assembleia Legislativa, pelo menos o atual, que nós só podemos protocolar uma CPI quando nós temos as 17 assinaturas, que não é o caso. Não temos ainda as 17 assinaturas, porque a deputada Dulce Cleide ela fez um teatro dizendo que iria assinar e até o momento não assinou. Continuo, presidente, respondendo o relato no segundo ponto, que ela pergunta onde eu estive em 2019. Em 2019, eu estive na capa de diversos blogs do estado de Pernambuco, informando que eu tinha sido o deputado mais atuante do estado, com mais iniciativas de projetos de lei e de requerimentos. Mas ela está se referindo, presidente, à viagem que nós fizemos, eu e outros 2 parlamentares, que aqui não há necessidade de citar, para não expor eles nessa situação, onde nós participamos de uma conferência internacional nos Estados Unidos, representando a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Infelizmente, tem pessoas que não têm condições de representar a população pernambucana, nem no Estado, imagine no exterior. Obviamente, esse não é o caso aqui de nenhum dos parlamentares que estão nos acompanhando, mas eu faço questão de reafirmar o meu compromisso pelo Estado de Pernambuco, pelas pessoas, principalmente pela CPI, que quando a gente propôs, a gente estava pensando muito, não só para esclarecer a população pernambucana, casos que não foram esclarecidos, como ajudar a Secretaria de Defesa Social, ajudar o chefe de polícia, que em nenhum momento aqui nós desconfiamos. E o terceiro ponto, para encerrar, presidente, e agradecer mais uma vez a oportunidade da questão de ordem, ela cita que, indiretamente, o deputado Eduardo da Fonte, o presidente do meu partido, amigo da maioria dos parlamentares que aqui estão presentes, ela cita de uma forma vexatória, levando na zombaria a homenagem que eu fiz ao deputado Eduardo da Fonte quando ele estava no momento fragilizado. Essa não é uma postura que uma parlamentar
ela deve ter em atacar as pessoas. Nós temos que ir para o âmbito político. Se a gente for levar para o âmbito pessoal, é ruim, e é ruim para casa. Ela citou aí, de uma forma também terrível, dizendo que a representação da Assembleia Legislativa estava deprimente para o Estado de Pernambuco. E isso, minha gente, eu quero dizer para vocês, parlamentares, a população pernambucana, tenho muito orgulho de ser um parlamentar, um deputado estadual, um representante do povo pernambucano na Casa Joaquim Nabuco. Ele falou aqui que eu não assinei. Essa história não é verdade, gente. Olha o teatro, como ele funciona. Cadê o requerimento lá? Até porque cada pessoa que concorda com essa CPI, essa casa iria ligar para dizer se concordava. Então, por que o colega não botou o requerimento lá? O que eu disse, e repito, por isso é que eu não quis conversa no particular com o deputado, porque ele é muito bom de teatro, é que minha assinatura só seria confirmada após as 16 assinaturas. Então, deputado, deixe de teatro e fala a verdade. Outra coisa, quando eu perguntei ao deputado aonde ele estava em 2019, não foi querendo saber se ele estava representando a casa, se ele saiu como destaque, não. Mas foi quanto ao caso Beatriz. Aonde você estava que não levantou essa bandeira desde o início, quando você entrou nessa casa? Não costumo pegar carona com bandeira de seu ninguém. E me respeite, senhor Romero Albuquerque. E com isso aqui, eu peço à comissão de ética dessa casa para que entre no caso e investigue tudo isso. Tá certo? E esperei, tô aqui gripada, tossindo. Mas o que eu quero dizer aqui, é que eu não sou moleca de ninguém. Você quer palanque político? Vá procurar em outro lugar, mas não em cima de mim. Tá certo? Então, não adianta vir com ironia como ele está aqui. Acabei de explicar. Não adianta você vir porque isso não me atinge, rapaz. Rapazinho, tu ainda tem muito que aprender na vida. Cresça e apareça, tá certo? E aprenda a ter vida que não jogue com os sentimentos das pessoas e que não coloque os seus pares em risco, tá certo? Me perdoe, povo pernambucano, por chegar a um momento desse. Eu sei que amanhã ele vai estar se vitimando aí nas rádios, em todos os meios de comunicação. Agora, deputado, tenha coragem, chegue com a verdade. Porque por onde você passar, eu vou passar mostrando a tela de todos esses dias que nunca teve um requerimento. E o povo que julgue quem falou e quem mentiu. Tá certo? Muito obrigada, Romero. Eu não vou querer mais polemizar, eu vi que a deputada está um pouco exaltada, não vou entrar nesse mérito. Eu só queria esclarecer mais uma vez, deputada, que não há o requerimento protocolado porque nós não temos as 17 assinaturas. Se a senhora assinou, se a senhora se demonstrar favorável à CPI, eu darei entrada na CPI com as 17 assinaturas. E aí vai ter no sistema. Era só esse esclarecimento que eu queria fazer. Tá bom, presidente? Muito obrigado. A deputada Dulce Amorim também solicitou a palavra, presidente. Passa a palavra. Primeiro, eu quero dizer ao colega que ele não sabe o que é estar nervosa ou deixar de estar. Mas sim, que eu estou muito gripada. E só estou participando dessa reunião aqui porque eu queria olhar na tua cara, tá certo? E outro ponto que eu quero dizer, quero pedir aqui ao presidente da casa que fale do regulamento, o que é que se exige para a questão de como se faz para instaurar, o que é preciso para se instaurar uma comissão de inquérito nessa casa, tá certo? E aí, após a explanação, aí eu quero dizer aqui de público, para todos que estão aqui, que a minha assinatura, Fábio, após da entrada lá, não precisa mais ligar para mim, não. Pode confirmar a minha assinatura. Eu acredito que, pelo que você ouviu aí dos parlamentares, eles estão brigando, mas a CPI está garantida, né? É o que eu espero. Uma CPI que possa passar a limpo a situação do caso Beatriz, por que a perícia não andou como devia, porque tinha perito trabalhando
com o tal colégio, que inclusive foi demitido? Por que não federalizaram o caso, como a família pedia desde o presente momento? No momento, a família ainda pede que a Polícia Federal assuma para concluir, porque o inquérito não está concluído. Bom, nós esperamos que a CPI passe tudo isso a limpo. E como eu disse, acredito que nos últimos 12 anos é a primeira vez que a Assembleia Legislativa fará uma CPI, apesar de vários e vários casos que mereciam uma comissão parlamentar de inquérito. A roubalheira durante essa situação da Covid, teve a questão da merenda escolar, que inclusive derrubaram uma delegacia, tiraram a delegacia e o caso até hoje não foi investigado. É muita bronca, né? Tudo isso merecia CPI. Deixa eu agora falar sobre a questão da transposição do Rio São Francisco, porque eu estou olhando aqui a imprensa, né? A imprensa oficial, porque eu também sou imprensa, porque eu sou jornalista, sou formado, então eu sou imprensa, tá? A gente chama de imprensa, embora hoje seja tudo online, seja na internet praticamente. Mas a imprensa não está falando muito sobre o caso. Nós estamos comentando uma obra que vai tirar a população nordestina de uma situação de miséria que vive há gerações. O idealizador da transposição ainda foi Dom Pedro II. Aí depois o ex-presidente Lula colocou o negócio para frente, mas houve tanta denúncia de corrupção, tanta denúncia que a obra não andou. Não andou. E agora o presidente Jair Bolsonaro está terminando a obra. Eu tenho uma reportagem sobre este assunto para você, eu espero que você acompanhe. O crime aqui é quente. Quente, 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 quente mesmo. Aqui não brinca não. Aqui só trabalha quem tem coragem. Os bichos, por enquanto aí tem pasto. Por enquanto tem pasto, mas quando chegar seca esse pastinho aí, a sorte é a zagaroba que a gente compra. Ainda hoje tem a garoba comprada ali. Você conhece a garoba? Depende da chuva. A realidade é meio dura, é cruel, é quente. Muito quente, na época da seca. É quente e água a gente botava de mais afastado um pouco. O recurso nosso aqui no nosso Nordeste aqui é água. Se não tem água é o seguinte, não tem nada, não vai criar nada. Só no tempo do inverno. Aí se eu fazer algum plantio no tempo do inverno, e ele ficar como está o meu aqui, na seca ele se acaba, que não tem água. Se você não tem um poço, como a gente tem um aí vai ficar no ano e segura, mas não for, não cria nada. Nada. O prefeito mandava pipa pro sertão aí, né? Não tinha água, onde a água é mais escassa, tudo aí. Quando não mandava, a gente pegava um rumetinho, vai buscar. Daqui eu não saio que eu tenho chão, que mandei eu fazer minha casinha aqui. Comprei um cãozinho assim meio sem poder. Aí então ele deixou por aqui e eu fui comprei um chãozinho de casa aqui. Eu tô afim, respeito a fazer minha casinha aí, porque eu tenho que fazer mesmo. Não tem pra onde eu ir. Aí vim lutando aqui, trabalhando. A história é interessante, porque em 2007, quando começa a obra, ela é paralisada. É paralisada por desvio de recurso público, é paralisada por mau funcionamento, é paralisada por projetos que foram feitos de forma equivocada. E o que nós estamos fazendo aqui é resgatar uma dívida histórica que o Brasil tem para com o Nordeste. Qual é a nossa vantagem? Nós temos hoje, na Presidência da República, alguém que serve ao povo brasileiro e não se serve dele. O endividamento da Petrobras, ao longo de 14 anos daquele partido de esquerda, foi de 900 bilhões de reais. E levando-se em conta que a transposição do São Francisco está orçado em aproximadamente 14 bilhões de reais, equivale que aquilo desviado da Petrobras ou mal administrado daria para fazer 50 transposições do São Francisco.
Pedro José dos Santos. Francisco Gil. Francisco José. Maria Isabel Ramos de Moraes. Antônio José da Silva, seu criado. Quando eu vim para Pernambuco, lá pelos idos dos anos 80, eu ficava pensando como é que regiões áridas como Belém de São Francisco, Juazeiro, que já fica na Bahia, Petrolina, podiam ter aquele desenvolvimento. Inclusive, quando eu viajo pelo mundo, né, você chega em Londres, você entra numa barraca de fruta, você come uva de Petrolina, manga de Petrolina. Uma situação que começou lá pela década de 70. Aqueles projetos de irrigação dessa área com as águas do Rio São Francisco. E agora o Rio São Francisco está chegando no Rio Grande do Norte. Já existe um outro projeto para que águas do norte se encontrem com essas águas, para que não falte água de maneira nenhuma, de forma alguma. Esses outros projetos estão em estudo. Provavelmente o andamento desses projetos vão trazer a segurança alimentar, a segurança de que não haverá seca, a segurança de que é o fim dessa indústria maldita da seca. Indústria maldita da seca. Se olhar na história desse país, nós tínhamos, no século passado, lá pelos idos 50, 60, até campos de concentração em alguns estados, incluindo o Ceará. Campo de concentração para não deixar as pessoas migrarem para outros estados, principalmente para o sul do país. Nós tivemos isso na história, porque as pessoas estavam morrendo de fome, as pessoas estavam morrendo de sede. E não é porque o nordestino não quer trabalhar, não. O nordestino quer trabalhar. Tanto é que ele é um dos criadores, o nordestino, da maior cidade do Brasil, que é São Paulo. Porque São Paulo sem nordestino não seria São Paulo. Você concorda comigo? Concorda comigo? Mas a prova dessa obra, o que prova essa obra é só uma coisa que eu queria deixar para você. Tá? Se você é jovem, se você é velho, se você é de um partido, de outro, não me importa, não me interessa que você, nesse país chamado Brasil, você pode construir, você pode fazer uma obra de 15 bilhões de reais, 15 bi, sem roubar. Ela vai adiante e ela termina, sem roubar. Muito obrigado, um bom dia para vocês.